Homem mantinha criança acorrentada no quintal. Um homem de 50 anos, cujo nome não foi divulgado pela polícia, foi preso nesta tarde após uma denúncia anônima de que mantinha o filho de 5 anos acorrentado no quintal de casa. A criança, que foi recolhida pelo conselho tutelar da cidade, apresentava condições precárias de saúde e estava com sede e fome. Por sorte, essa história é inventada, mas se você chegou até aqui, significa que foi fisgado por uma manchete sensacionalista, muito comum em alguns periódicos e em telejornais mais interessados em pontos do Ibope do que em informar. Agora imagine que você, caro leitor, viva na Europa, em meados do século XIII. Como faria para saber de uma notícia? Sem internet, telefone, TV, WhatsApp, a notícia proliferava através das conversas, nos mercados, tavernas, igrejas ou praças. Era democrática. Não havia quem selecionasse aquilo sobre o que se ia falar. Se isso era bom ou ruim, é outra história. O fato é que um crime, um casamento ou outro evento qualquer despertariam a curiosidade das pessoas, e essas fofocariam sobre eles nos pontos de encontro de uma cidade. Segundo historiadores do jornalismo, o primeiro jornal sobre o qual se tem notícia é a Acta Diurna, que era escrito à mão e publicado por Júlio César, que além de ser um excelente general, também foi um ótimo profissional de marketing, e pensou na ideia de um jornal que divulgasse suas conquistas militares e informasse o povo da expansão do império. Criada no ano de 59 a.C., a Acta Diurna era uma publicação oficial do Império Romano e trazia notícias diárias para a população, chegando a todos os cantos do Império e fora dele, falando principalmente de conquistas militares, de política e de ciência. Mas foi, entretanto, após a Revolução Industrial, que trouxe a possibilidade da impressão dos jornais, que as notícias passaram a proliferar por toda a Europa e depois por todo o mundo com maior rapidez. Contudo, igual a outros bens de produção, o maquinário para a geração de notícias passou a pertencer aos mais abastados financeiramente, que não demoraram em começar a selecionar, de acordo com seus princípios e interesses, aquilo que seria manchete e aquilo que seria notícia. A informação passava, assim, a ser condicionada por um pequeno grupo de pessoas, que decidia sobre o que e o que as pessoas iriam falar e saber. Tal modelo prospera até hoje em grande parte do mundo. No Brasil, poucas famílias, por exemplo, são as detentoras de concessões de meios de comunicação. Embora aleguem completa isenção, constroem narrativas de notícias que lhes interessam. É o que se tem para hoje, o que se teve ontem e, infelizmente, o que aparentemente teremos para amanhã. O advento da internet trouxe, contudo, a democratização da informação. As redes sociais nos fizeram voltar às tavernas e mercados da era pré-revolução industrial, só que desta vez turbinados pela fibra ótica e pelo 4G. Contudo, sem senso crítico, educação acadêmica e política, educadas por um modelo em que alguém já pré-selecionava a notícia para a população, as pessoas passaram a ser vítimas das fake news, propagadas pelos algoritmos que elegeram presidentes aqui e acolá. Sem condição cognitiva ou crítica para discernir aquilo que é verdade ou mentira nesse novo modelo democrático, e mais uma vez por sugestão das próprias redes sociais, as pessoas se viram diante de duas possibilidades. Ou passariam a viver em suas bolhas virtuais, onde têm a sensação de que estão sempre certas, pois todos ali pensam como elas, e isso é suficiente para credibilizar um fato ou notícia, ou teriam de se voltar para as grandes redes de jornais ou TVs para confirmar as informações sobre as quais tinham dúvidas, e estas, como dissemos, têm seus interesses em contar suas histórias a partir de credos, políticos e fatores econômicos. Como fugir dessa armadilha? Há duas maneiras: conhecimento, educação e senso crítico. Ler apenas a manchete e já encaminhar um link é cair na rede das notícias fraudulentas e excluir de sua rede social quem não pensa como você. É abrir mão do diálogo que leva ao aprendizado, pois ninguém aprende algo novo se ouve ou lê apenas aquilo que já se sabe. Em uma das entrevistas mais interessantes de 2021, o programa Alternativa A
conversou com o jornalista Paulo César Martim, o Pauleta, que na década de 1980 trabalhou no clássico jornal paulistano Notícias Populares. Pauleta destacou que a manchete precisava chamar a atenção do leitor, pois, como o jornal não vendia assinaturas e era encontrado apenas em bancas, plataformas de metrô e em locais de circulação de muitas pessoas, naturalmente precisava atrair o leitor e seduzi-lo para adquirir o produto. Guardadas ressalvas, o periódico era só tragédia, sangue e morte. Um cidade alerta impresso, que cativava os olhares dos transeuntes pelas manchetes que, como nas fake news, nem sempre sintetizavam o que a notícia trazia. Uma das mais conhecidas relatava a história de uma moça que, ao descer do ônibus às 11 da noite para chegar à sua casa depois do trabalho, passou a ser seguida por um homem em uma rua escura e deserta. Após tentar correr, foi perseguida, agarrada e levada para um beco ermo e abandonado. Indefesa, viu-se sendo estuprada por seu perseguidor, mas, sem titubear, esticou a mão até sua bolsa, sacou uma tesoura e, simplesmente, decepou o membro rijo do homem que a agredia. Essa era a história. A manchete? Cortou o mal pela raiz. O jornal Notícias Populares já não mais existe, mas, infelizmente, em épocas de debates políticos acalorados, não há tesoura capaz de decepar a mentira e poupar a verdade. O objeto cortante que devemos usar a todo momento tem nomes fáceis de dizer, mas difíceis de conquistar: conhecimento e educação. Glauco Keller, no livro Mata Burro.